Fala galerinha do IGV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo, professor de História, e hoje nós teremos uma aula sobre a Primeira Guerra Mundial. No caso, na última aula, nós tratamos da apresentação dessa temática dentro da sua contextualização, ou seja, o que vinha acontecendo na Europa até antes do início da Primeira Guerra Mundial. Dentro disso, nós abordamos a formação das alianças entre os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial, onde existia uma paz diplomática entre esses países, mas não uma paz nas disputas imperialistas entre esses personagens. Ou seja, Alemanha, Inglaterra, França, todos esses países tinham intenções de expandir a sua influência sobre regiões na África, na Ásia e ao mesmo tempo aumentar, de certa forma, o seu domínio sobre terras na Europa. Principalmente os países que tinham desenvolvido um sentimento de nacionalismo mais aflorado. Nós temos como exemplo o pangermanismo, que é oriundo das etnias germânicas. Nós temos o pan-eslavismo, referente aos povos do leste europeu e também próximos à Rússia, e também os nacionalismos imperiais, que estão referentes ao Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Dentro desse contexto de formação de alianças, essas alianças vão responder, elas vão começar a dar o start desse posicionamento a partir do momento em que o Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, é assassinado. E ele é assassinado por quem? Por ultranacionalistas desse pan-eslavismo, ultranacionalistas sérvios. E a Sérvia, de certa forma, tinha uma proximidade com a Rússia, o que vai levar a Alemanha a declarar guerra à Rússia, já que a Alemanha era uma alinhada, ou melhor dizendo, uma nação aliada ao Império Austro-Húngaro. O detalhe é que a Alemanha tinha intenções também em declarar guerra a esses países, como a Rússia, a Inglaterra, a França, justamente por aqueles interesses que eu acabei de apresentar, os interesses de expansão de domínios territoriais e zonas de influência. Porém, nós não devemos tratar a Primeira Guerra Mundial com os mecanismos, os gatilhos de construção de mocinhos e vilões que são muito feitos em obras hollywoodianas e também relacionados às questões do nazismo, que é muito referente, ou seja, ou melhor dizendo, ele é referente à Segunda Guerra Mundial, onde você tem, sim, uma construção de ideia de superioridade da raça ariana, uma ideia de dominação, mas, de certa forma, trabalhada com mais discursos de ódio. No caso da Primeira Guerra Mundial, você tem um tabuleiro de disputas imperialistas, não somente por parte da Alemanha, mas também por parte da França, da Inglaterra. Por isso, eu convido a vocês a analisarem a disputa da Primeira Guerra Mundial como uma disputa entre a expansão desses nacionalismos e a expansão da postura imperialista desses países da Europa sobre outras áreas do mundo, certo? Bom, então a Alemanha declara guerra à Rússia e, contragolpeando aos avanços da Alemanha, a Inglaterra e a França, do lado da Tríplice Entente, vão atacar a Alemanha. Dentro disso, os países que vão mais se envolver e que vão mais perder pessoas na guerra, vão gastar mais dinheiro durante a Primeira Guerra Mundial, vão ser justamente esses: a Alemanha, a Inglaterra, a França e a Rússia. No caso, a Rússia, ela vinha passando por um período muito tenso na sua história. Os últimos anos do reinado do czar Nicolau
vinha apresentando diversos episódios extremamente traumáticos para a população, onde você tem a truculência do Estado russo contra as manifestações da população e ainda por cima a fome e a miséria assolando a população russa. Esse contexto caótico da Rússia vai levar justamente a um questionamento dos grupos de oposição em relação à Rússia entrar na Primeira Guerra Mundial, já que a Rússia estava passando por fome, por miséria, a população passava por tudo isso. Então era realmente complicado manter a Rússia. E a Rússia ela vai oscilar dentro da Primeira Guerra Mundial. Contudo, a Primeira Guerra Mundial ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa é a guerra de movimentos, onde você tem ações rápidas das tropas envolvidas, principalmente ações das tropas germânicas, francesas e inglesas, certo? Dentro dessa fase inicial existia todo um otimismo por todos os personagens envolvidos, onde eles acreditavam que iriam vencer a guerra de maneira rápida, já que antes da guerra iniciar já vinha se plantando, já vinha se sendo nutrido um sentimento de otimismo na população através das ideias nacionalistas. Então, eles pregavam que a pátria deles, tanto os alemães, tanto os ingleses, os franceses, pregavam que a pátria deles estava muito preparada para o conflito e iria derrotar os seus oponentes com facilidade. Porém, o que acontece ao longo do desenrolar da Primeira Guerra Mundial é um aumento das tecnologias, das técnicas de guerra por todos esses países envolvidos, o que vai levar justamente a uma dificuldade de você derrotar totalmente o seu adversário numa batalha, certo? Então, dentro de poucos meses, dentro da virada do primeiro ano, nós já temos aí a formação da segunda fase da Primeira Guerra Mundial, que é a Guerra Lenta, a Guerra de Trincheiras. Essa Guerra de Trincheiras ela se torna lenta justamente por isso. Como era difícil você avançar rápido sobre o seu adversário, eram estabelecidas valas onde a tropa iria se defender dentro da vala, ou seja, se defender dos ataques adversários e, ao mesmo tempo, atacar com as armas apoiadas na superfície externa dessa vala. Porém, a estrutura dessas trincheiras elas eram muito mais complexas do que meras valas. Essas valas elas eram extensas demais. Elas enumeravam vários quilômetros e dentro desses vários quilômetros existiam repartições de acordo com patentes e funcionalidades dos militares envolvidos dentro daquela trincheira. Existiam dormitórios, existiam locais para armazenamento de alimentos, entre outras coisas. O detalhe é que dentro dessas trincheiras as pessoas poderiam ficar vários meses e dentro desses vários meses, obviamente, muitas pessoas morriam, eram atingidas por tiros, armas de composição química, entre outros. E dentro disso, esses corpos acabavam se amontoando dentro dessas trincheiras. Então existiam pessoas vivas convivendo diariamente com corpos, corpos de pessoas mortas. Isso, obviamente, vai levar um aumento da transmissão de doenças, já que esses corpos levariam também ao acúmulo de ratos. E esses corpos também poderiam estar infectados. Com isso, nós temos aí a possibilidade, segundo alguns estudos de alguns historiadores, de que a gripe espanhola ela teve a sua disseminação durante a Primeira Guerra Mundial. O início da disseminação da gripe espanhola se deu durante a fase final da Primeira Guerra Mundial. Certo, galera? Bom, dentro do que eu já vinha falando para vocês dos desenvolvimentos das técnicas militares, dos avanços tecnológicos, nós temos a criação de carros-tanques, nós temos também a criação de armas como metralhadora, pistola automática, assim como também a implementação de aviões durante a fase final do conflito.
Com os aviões, vinham também ligados a eles a utilização das armas químicas. Essas armas químicas elas causavam um verdadeiro estrago no momento da sua utilização, já que as consequências do uso dessas armas nas pessoas atingidas, elas eram extremamente desumanas. Pessoas queimavam de dentro para fora, sufocavam. Então eram diversas reações, né, que levavam a diferentes causas nas pessoas. E após a Primeira Guerra Mundial, o uso das armas químicas vai passar a ser proibido justamente pela questão da brutalidade, da questão desumana, né, que essas armas químicas faziam com as pessoas. Porém, mesmo após a proibição, né, através de tratados, né, sobre o uso das armas químicas, ainda assim nós vamos ter vários exemplos de guerras e conflitos onde vão ter pessoas, né, países utilizando armas químicas, mesmo essas armas sendo proibidas, certo? Bom, então, dentro disso, nós temos essa guerra de trincheiras arrastada com esses vários elementos novos que levavam, né, a uma alta taxa de mortalidade, né, na guerra. No caso, as pessoas morriam de doença, morriam pelas armas dos seus inimigos, e no final do conflito nós temos o quê? Uma alta taxa de pessoas mortas na Europa. Cerca de 1/3 da população europeia vai vir ao óbito durante a Primeira Guerra Mundial. Um detalhe é que nunca antes na história da humanidade tantos civis morreram durante, né, uma guerra. Durante as guerras anteriores à Primeira Guerra Mundial, o que existia era um tratado, né, de certa forma de cavalheiros, onde os países que estavam em guerra iriam montar suas estratégias para atacar diretamente as tropas rivais, não buscando um ataque generalizado sobre a população. Porém, na Primeira Guerra Mundial nós vamos ter também a questão da guerra total, ou seja, você atacar o seu inimigo por pontos diferentes, tanto, né, atacando as tropas militares como também a população. Isso, obviamente, também vai levar ao aumento da taxa de mortalidade no comparativo a outras guerras. Como eu falei, 1/3 da população da Europa vem ao óbito através da Primeira Guerra Mundial. Essa taxa, inclusive, é maior do que a taxa da Segunda Guerra Mundial. Vocês vão até se perguntar, ué, mas o número de mortos durante a Segunda Guerra Mundial é maior do que o da Primeira. Porém, a população europeia durante a Primeira Guerra Mundial, ou antes da Primeira Guerra Mundial, ela era menor do que a população antes do início da Segunda Guerra Mundial, certo? Então você pensa, para analisar, cerca de 1/3 da vida num continente deixa de existir após uma guerra. Obviamente, toda a vida pós-Primeira Guerra Mundial vai ganhar uma ressignificação, vai ganhar um novo sentido, uma nova construção, certo? E dentro da fase final